Num futuro não tão distante, os jogos em telas se tornaram algo totalmente retrô. Já os jogos em realidade virtual completamente imersiva se tornaram super comuns. A grande maioria desses jogos atuais são cheios de bugs e não atendem ao nível da tecnologia de realidade virtual atual. Esses são os chamados de jogos ruins. Porém, ainda existem pessoas, que com certeza têm algum problema mental, que buscam por esses tipos de jogos como uma espécie de hobby. Nosso protagonista, Hakuro Hizutomi, é uma dessas pessoas. Ele é um típico estudante do ensino médio que passa seu tempo livre zerando jogos ruins. Mesmo sendo esquisito desse jeito, na escola, Rei Saiga é uma menina que é completamente apaixonada por Hakuro, mas ela nunca teve coragem para conseguir falar com ele. Ela sempre o segue e tenta jogar os mesmos jogos que Hakuro, mas geralmente eles são muito difíceis para ela, então eles nunca jogaram juntos. Depois de se estressar pra caramba para zerar o último jogo ruim, Hizutomi resolve dar uma diferenciada e jogar um jogo bom com mais de 30 milhões de jogadores. Shangri-La Frontier é um jogo que está bombando desde seu lançamento, e Hizutomi fica maravilhado já na criação do seu personagem, já que tinha um mar de possibilidades. Hizutomi é um típico jogador que ignora armaduras para conseguir as melhores armas possíveis durante sua gameplay, por isso, vende sua armadura inicial durante a criação do personagem. Assim, ele consegue muito dinheiro, mas só o que sobra para seu personagem é uma máscara de pássaro azul. Após finalmente registrar o nome que sempre usa em todos os jogos, Sunraku, e iniciar sua aventura, Hizutomi fica impressionado com tudo à sua volta, já que faz tanto tempo que ele não joga um jogo que não seja tão ruim. Esse anime me lembrou muito a sensação que tive na primeira vez que joguei Genshin Impact no lançamento. A movimentação, fluidez, tempo de reação e sistema de habilidades do jogo são tudo de bom. Realmente é um jogo bem elaborado, o que Hizutomi chama de jogo divino. Hizutomi passa algumas horas jogando para farmar algumas armas melhores e subir de nível. Ele se afastou tanto do ponto de início que já está perto da segunda cidade, então ele decide ir para lá. Detalhe, ele não spawnou na primeira cidade como era para ser por causa da classe andarilho do personagem dele, então, ele foi para a segunda cidade sem ter passado pela primeira. O embaço vai ser que ele vai ter que enfrentar um boss para passar pela ponte que leva à segunda cidade, e como ele não tem armadura, ele deve evitar ao máximo levar algum dano. Enquanto o rei procura por Hizutomi na cidade inicial, ele tenta encontrar um jeito de acertar o máximo de dano crítico possível no monstro para que ele possa derrotá-lo sem levar dano. Hizutomi acaba levando um ataque que afeta seu status e então ele é envenenado, tendo basicamente 5 minutos para derrotar a grande cobra antes que seu HP seja zerado. Ele então usa uma habilidade perfurante para abrir a pele dura da cobra e começa a desferir danos críticos. Isso não dura muito tempo, mas abre espaço para Hizutomi se agarrar à cabeça da cobra e acertar finalmente um golpe fatal matando-a. Agora ele precisa resolver o problema do envenenamento e corre o mais rápido possível para a segunda cidade para marcar seu ponto de spawn. Tudo dá certo e Hizutomi consegue registrar seu novo spawn antes do HP chegar a 0. Depois de toda essa adrenalina, finalmente ele reconheceu Shangri-La Frontier como um jogo realmente divino. Após comprar alguns itens de recuperação e roupas, pois andar pelado já estava estranho para os outros jogadores, o próximo passo de Sunraku é conseguir armas melhores. Então ele passa várias horas minerando no pântano ao lado da cidade para conseguir minérios e fabricar um par de adagas das boas com o ferreiro da cidade. Rei cansou de esperar por Hizutomi na cidade inicial e parte para a segunda cidade em busca dele, ainda com dúvidas se ele, sendo um novato, conseguiria já ter passado do primeiro boss. Hizutomi entra à noite adentro derrotando goblins no pântano para subir de nível, quando de repente ele se depara com um monstro de força colossal. Lycaon é um monstro único, uma classe formada pelos 7 monstros mais poderosos do jogo. Em um ano de funcionamento do jogo, poucos desses 7 monstros foram vistos, e ninguém conseguiu derrotar nenhum deles até agora. Por isso, existem também guildas focadas em achar e derrotar esses monstros, e Rei faz parte de uma dessas guildas. É estranho para os outros jogadores alguém avançado no jogo como ela estar nas cidades iniciais, já que ela ainda não conseguiu achar Hizutomi em lugar algum. Por mais que Sunraku tente ao menos causar um dano relevante a Lycaon, fica claro a diferença de força entre os dois. Lycaon parece não tomar nenhum tipo de dano para nenhum dos ataques de Sunraku. Como não poderia passar a noite toda se esquivando do monstro, ele acaba aceitando seu destino e o monstro termina de finalizar ele, mas jura a si mesmo que um dia irá derrotar aquele monstro único. Após respawnar, Sunraku percebe que acabou adquirindo a marca de Lycaon,
uma maldição que ele recebeu após ter sido derrotado pelo monstro. Essa marca faz com que equipamentos não possam ser equipados nos lugares onde ela aparece, além de afetar os diálogos dos NPCs com o portador e fazer monstros de nível mais baixo que personagem fugirem. Além disso, ela só pode ser removida derrotando Lycaon ou através de uma magia muito poderosa. Agora Sunraku está preocupado com o que ele vai fazer daqui pra frente. É quando algo totalmente inesperado acontece com ele. Um coelho vorpal, uma das espécies de monstro do jogo, aparece para ele e o guia para um cenário único, um tipo de missão paralela desconhecida mesmo para os jogadores. Geralmente os itens ganhos em missões nesses cenários únicos são muito bons, e os clãs ficam desesperados atrás deles. É uma raridade Sunraku já ter encontrado um logo no início, mas provavelmente isso se deve ao seu status de sorte estar alto. Ao passar pela porta, Sunraku é teleportado para Rabbids, o país dos coelhos, onde Emul se apresenta a ele. Ele começa a falar sobre Lycaon e parece ter uma admiração por Sunraku. Isso deve ser efeito da marca de Lycaon que afeta os diálogos dos NPCs. Emul o leva ao Palácio dos Coelhos, onde Sunraku conhece Vizashi, o chefe de Rabbids. Vizashi se oferece para treinar Sunraku, que agradece e aceita sem pensar duas vezes. Ao aceitar, Sunraku ganha um item chamado Colar da Alma Vorpal, que reduz seu ganho de experiência pela metade mas multiplica em 2 vezes seus pontos de status ao subir de nível. Depois de tantas emoções fortes, Sunraku resolve dar uma pausa do jogo para espairecer um pouco e pesquisar sobre o cenário único em que ele se encontra. Ele encontra com seu amigo Katsu em um jogo ruim que os dois costumavam jogar e conta sobre sua experiência em Shangri-La Frontier e da luta com Lycaon. Ao voltar para Shangri-La Frontier, Sunraku sai do país Rabbids e volta para a história principal do jogo junto com Emul. Eles são vistos conversando juntos por outros jogadores, que estranham a situação e acabam fotografando aquilo para perguntar nos fóruns do jogo. Para ir para a terceira cidade, Emul e Sunraku devem passar pelo boss daquela área, que fica num pântano que afeta a velocidade dos jogadores. Agora Sunraku deve se preocupar em como irá derrotar um boss que pode se locomover bem e mergulhar na lama do pântano, sendo que ele mal consegue se mover direito. Mesmo depois de se esquivar e atacar com a ajuda da magia de Emul, a situação de Sunraku não estava nada boa. Ele estava quase desistindo depois do monstro jogá-lo para cima. Ele provavelmente morreria de dano de queda. Mas graças a Emul, que no último instante o teleporta para cima do monstro, ativando a habilidade Queda Meteoro, Sunraku finalmente consegue derrotar o monstro e agora conseguirá ir à terceira cidade. Enquanto caminham rumo a Terdrema, a terceira cidade, Sunraku comenta com Emul que eles têm de arranjar um jeito de não chamar muita atenção, já que ele é o único jogador que anda por aí com um coelho vorpal falante. Emul então tem a grande ideia de usar magia para virar uma garota coelho enquanto eles arranjam um local de spawn na cidade para assim voltar para Rabbids. Na porta da cidade, Sunraku é abordado por Animalia, a líder da guilda especializada em animais e monstros, e descobre que ele está muito famoso nas comunidades do jogo por ter um coelho vorpal falante e também pela marca de Lycaon em seu corpo. O pessoal já desconfia que ele teve acesso a alguma missão no jogo que ninguém fez e tá em cima dele para ele revelar como fazer essa missão. Sunraku ainda tem a grande visita de Arthur Pensilgon, uma amiga entre aspas de outro jogo, que também está em busca do que Sunraku está escondendo de todo mundo. Pensilgon é a segunda no ranking da guilda Shurakai, especializada em matar outros jogadores. A luta entre ela e Sunraku até que é bem equilibrado, mesmo existindo uma diferença gigantesca de nível entre os dois. Parece que por causa da suavidade desse jogo, Sunraku ainda consegue acompanhar os movimentos dela. Ela diz que veio atrás dele com o objetivo de obter informações sobre o cenário único que ele descobriu. Se ela não divulgar as informações, ela terá que matá-lo. Como Emul não aguentava mais segurar sua transformação, a única saída de Sunraku era correr para a cidade enquanto Animalia segurava Pensilgon para que eles pudessem voltar a Rabbids. Tudo correria bem se Pensilgon não tivesse trazido reforços, e agora Sunraku deve lutar contra 4 jogadores ao mesmo tempo. Para a sorte de Sunraku, Rei chega bem na hora para salvar a pele dele. Enquanto isso, Animalia prepara seu ataque final contra Pensilgon. Depois de uma incansável busca, finalmente Rei teve a oportunidade de ficar perto de Sunraku e talvez até falar com ele. Porém, nessa única oportunidade, Sunraku estava numa enrascada, trocando seu último HP pela morte instantânea do alvo. Animalia se sacrifica e leva Pensilgon junto, o que abre espaço para Sunraku fugir. Isso faz Rei ficar frustrada por não ter conseguido conversar com Sunraku e então ela desconta tudo nos membros da Shurakai no local. Finalmente voltando para Rabbids, Emul leva Sunraku para uma arena para que ele consiga treinar.
Dessa vez consiste em 10 desafios de monstros, e Sunraku já tem dificuldade em passar do primeiro. Cada vez que ele morre ele consegue aprender mais sobre como lutar e se posicionar melhor em diversas situações. Ele continua a evoluir e derrotar os monstros que vêm pelo caminho até chegar no 10º, o mais brutal e o maior desafio de todos. O próprio Vizashi fala que Sunraku não conseguiria derrotá-lo no nível de agora, então para ganhar dele, Sunraku deve sobreviver na arena por 5 minutos. O desafio agora é muito pior pro lado de Sunraku. Esse monstro sim vai dar muito trabalho. Se ele não tiver extremo cuidado não conseguirá cumprir esse desafio do cenário único. E se você quiser continuar acompanhando esse anime, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta se você quer a parte 2 ou quer recap de algum outro anime. Até a próxima e tamo junto!